Olá, seja bem-vindo a essa aula e agora a gente vai começar um conceito muito importante, que é o conceito de PDO. É uma biblioteca especializada em conexão com o banco de dados do PHP. Então agora a gente vai aprender a conectar o nosso script PHP, o nosso sistema, a um banco de dados qualquer. A grande vantagem de você utilizar essa biblioteca chamada PDO é porque ela consegue se conectar a, enfim, basicamente todos os bancos de dados que o PHP suporta. Então, você consegue, enfim, só mudar um detalhezinho no nosso código e ele se conecta a um banco de dados MySQL, ele se conecta a um banco de dados PostgreSQL, enfim, SQLite, Oracle, enfim, vários bancos de dados a biblioteca PDO oferece suporte. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, como é que a gente começa a preparar o ambiente para conectar a um banco de dados? A primeira coisa que a gente tem que fazer com o PDO é definir alguns parâmetros básicos que você vai mandar para ele e ele vai abrir a conexão com o banco de dados. Então, eu costumo criar uma string aqui chamada dsn e nela tem uma estrutura que você tem que seguir. A primeira coisa que você vai escrever é o nome do banco de dados que você quer conectar. Não o nome do banco de dados em si, mas o nome do tipo de banco de dados. No nosso caso, a gente escreve MySQL, tá bom? E aí você põe dois pontos e agora você vai especificar algumas variáveis para ele. Primeiro você disse que você vai se conectar a um banco de dados MySQL. E agora você vai especificar qual banco de dados é esse. Então, para fazer isso, você põe db de database, ou banco de dados, name, igual ao nome do banco de dados que você vai conectar. No caso, a gente criou o nosso banco de dados blog, então a gente vai botar blog aqui. Então, MySQL, dois pontos, dbName igual a blog, certo? E a próxima coisa que a gente tem que botar para o nosso PDO é dizer para ele em que lugar está o nosso servidor de banco de dados. Por que isso? Porque muitos servidores de banco de dados, quando é, por exemplo, um sistema muito grande, ele precisa de um servidor, ou seja, de um computador especificamente para cuidar de banco de dados. Então, normalmente, em sistemas muito grandes, o servidor de banco de dados é um e o servidor, no caso do Apache, o Web, é outro. Então, com o servidor Apache, a gente precisa especificar onde é que está o nosso servidor de banco de dados. No nosso caso, está tudo na mesma máquina. Então, e provavelmente até um site ou sistema de médio porte vai estar também o servidor de banco de dados e o servidor web na mesma máquina. Então, como é que você faz? Você põe dois pontos aqui agora, no caso, ponto e vírgula, desculpa, tá bom? E você põe host igual, agora você vai especificar onde é que está o host, ou seja, onde é que está o IP da máquina que é o servidor de banco de dados. No nosso caso, como é a mesma, a gente pode botar localhost, tá bom? Então aqui a gente definiu agora todos os parâmetros que o nosso PDO vai usar para se conectar. Ou seja, o banco de dados, o tipo dele, o nome dele, que é blog, e o host, ou seja, o IP da máquina, no caso é a nossa própria máquina, 127.0.0.1. Lembra? Que é o nosso IP padrão que dá na própria máquina, certo? Então, feito isso, agora a gente especificou para o nosso PDO exatamente todos os parâmetros iniciais, aliás, não todos, mas a gente definiu o principal de todos os parâmetros principais que a gente vai usar, ou seja, o tipo de banco de dados, o nome do banco, que no caso é blog, e o IP do nosso servidor de banco de dados, que no caso é o nosso, enfim, a própria máquina, tá? E aí a gente precisa definir agora mais duas coisas, que é o usuário e a senha, porque para conectar no banco de dados você precisa de um usuário e de uma senha, tá bom? Então eu ponho normalmente db user, ou seja,
database user igual a senha ao usuário root, que é o usuário padrão que vem quando você instala um servidor pelo WAMP, tá bom? E também dbpass de password ou senha igual a, no meu caso aqui, root, porque eu estou no Mac, então eu instalei o MAMP, não o WAMP. E aí ele não vem com a senha em branco, ele vem com a senha igual ao usuário. Mas no seu caso, como você instalou o WAMP, então a sua senha vai ser assim, ó, em branco, tá bom? Cuidado para você não botar um espaço, é em branco mesmo, é só você abre e fecha aspas, tá bom? No meu caso, é root, tá? Então, agora a gente definiu exatamente tudo o que a gente precisa para conectar o nosso banco de dados, tá bom? A próxima coisa é a gente realmente iniciar o PDO e enviar esses parâmetros que a gente montou aqui agora, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula.